que quando Deus fala, aonde houver 2 ou mais eu me faço presente, é para qualquer situação. Deus está dizendo, eu desço. Para qualquer situação eu estou presente. Para dar a volta por cima eu estou presente. Qualquer situação onde eu precise me manifestar, eu só preciso de 2 ou mais. Glória a Deus. Aonde houver 2 ou mais, Deus já começa a me ministrar. Olha que interessante. Por que Deus não disse onde houver 1 ou mais? Ele disse onde houver 2. Porque o propósito de Deus sempre foi amor ao próximo, a união. Aonde tiver 2 pessoas ligadas no mesmo propósito, ali eu me faço presente. Porque é 2 pessoas clamando ao meu nome. É 2 pessoas se unindo em um propósito. Eu gosto assim, é quando está unido clamando o meu nome. Quando a igreja clama, o Senhor desce. Quando o Senhor clama, tem volta. Quando a igreja clama, tem volta por cima. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, igreja. Livro de Gênesis, capítulo 22, verso 1. Aleluia, Deus é poderoso. Glória a Deus. Motivo de grande alegria estar na presença do Senhor. Quantos acharam, digam eu. Quantos acharam, digam eu. Glória a Deus. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, eis-me aqui. Glória a Deus. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém, igreja? Amém. Uma campanha de volta por cima. Estava conversando com um apóstolo antes de chegar aqui, e ele sabia da minha agonia para trazer uma palavra até a igreja do Senhor. E aí eu comecei a perguntar para Deus e falei, Senhor, se for para ser, se for para levar, eu quero que o Senhor coloque a sua mão. E antes que eu assumisse o púlpito, Deus já tem falado aqui que hoje Ele vai colocar a mão. Aqueles que estão ligados, esperando uma providência da parte do Senhor, já entendeu e recebeu que o Senhor está colocando a mão. Quando eu assumi aqui, toda a minha agonia caiu por terra, porque eu entendi que o Senhor, Ele se faz presente, e Ele não só chegou na casa, Ele está colocando a mão na situação. Hoje é dia de dar a volta por cima, crente. Eu falo com propriedade. Tem momentos da vida que a gente se prostra. Tem momentos da vida que a gente para, a gente desiste. Aí chega num culto desse com o tema de dar a volta por cima. Aí Deus fala que está presente e está colocando a mão. Coisa linda de Deus. Uma campanha de dar a volta por cima. Entendo eu que dar a volta por cima é uma situação no qual a gente já deu muitas voltas. Dar a volta por cima significa que a gente muitas vezes deu a volta por baixo. Muitas das vezes a gente investiu em algo que não tivemos fruto. Muitas das vezes a gente investiu em algo que fomos frustrados. Por isso que a gente almeja o momento de dar a volta por cima. Ou seja, todas as vezes que eu investi e não deu certo, agora eu vou investir e vai dar certo, e eu vou dar a volta por cima. Você não está procurando algo novo, você está lutando por aquilo que já é antigo, porém você está cansado de se frustrar, então você sonha em dar a volta por cima. E hoje Deus manda dizer, eu estou presente e já coloquei a mão para te fazer dar a volta por cima. Entenda que quando Pedro pescou a noite inteira e não conseguiu nada, voltou frustrado, dando volta por baixo. E aí Deus disse, Pedro, lança a rede. Aí Pedro disse, mas eu já trabalhei a noite toda. Eu vejo Pedro dizendo, mas eu fiquei a noite toda tentando e voltei frustrado. Aí Deus disse, não, mas agora é eu que estou mandando. Agora está embaixo da minha palavra. Vai lá e joga a rede. Agora vai, Pedro. Agora está embaixo da minha vontade. Jogou a rede.
Tempos e tempos sendo frustrado. Quando Pedro jogou a rede, teve que chamar os companheiros para ajudar a carregar. O milagre foi muito grande, igreja. O milagre foi muito grande. Não vai conseguir carregar sozinho não, vai ter que chamar quem está perto. Me ajuda aqui porque olha, eu tentei muito tempo e estava sendo frustrado. Aí o Senhor disse, agora vai que está embaixo da minha palavra. Eu joguei e o milagre foi grande. Glória a Deus. Deus, aleluia. Escute. Deus teve um chamado com Abraão. Deus fez uma promessa sobre a vida de Abraão. Abraão vivia num povo que era idólatra. Abraão vivia num povo que adoravam outros deuses. E eu entendo que em meio aos pecados que podemos cometer, a idolatria é um que faz Deus até nos entregar na mão dos nossos inimigos. Faz Deus por um momento se ausentar da nossa vida. O povo de Israel começou a adorar outros deuses, e aí então Deus o entregou nas mãos dos inimigos. E aí o povo enfraqueceu tanto, a Bíblia diz que o povo enfraqueceu tanto, que eles clamaram a Deus. Tinha um clamando, tinha outro clamando, mas quando eles se uniram e clamaram ao Senhor, aí o Senhor escutou e falou, opa, agora a igreja está clamando, agora eu tenho que me manifestar, agora eu não posso deixar como está não, peraí. Aí Deus levantou um homem e disse, vai lá e fala para o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar perante mim, e se ele se arrepender, eu, o Senhor, vou descer, vou sarar a terra e vou fazer dar a volta por cima. E Deus disse para Abraão, Abraão, abandona, sai da tua parentela e segue para uma terra no qual eu vou ainda te mostrar. Ou seja, sai sem rumo, vai pela fé, que a volta por cima eu te garanto, querido. É Deus falando, a volta por cima é comigo, Abraão. Abraão, ali, naquela situação, testemunhando a busca a outros deuses, via que nada acontecia. Porque isso é fato, a Bíblia não diz, mas nós entendemos, meditando na palavra, que adorar a um Deus de barro, a um Deus de madeira, a um Deus constituído por mãos de homens, você não vai obter resposta. Então Abraão já entendia isso e falou, não, pera, agora eu escutei a voz de um Deus que fala, um Deus que escuta, um Deus que age, um Deus que se faz presente aqui e coloca a mão na minha situação. Glória a Deus. E aí Abraão saiu daquela cidade. Abraão abandonou a parentela e ele foi peregrinando. E foi peregrinando. Deus disse, ainda vou te mostrar a cidade. Não vou dizer ainda onde você tem que ir, ainda vou te mostrar. Segue sem rumo, vai pela fé. E olha que engraçado, aqui no capítulo de número 17, versículo 17, Deus manda dizer, então caiu Abraão sobre o teu rosto. Não, perdão, igreja. Capítulo 13, versículo 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a te darei. Deus disse, Abraão, sai sem rumo e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, eu vou te mostrar lá no meio da peregrinação. Você vai estar caminhando e eu ainda vou te mostrar. Caminha por comprimento e por largura. Antes que Abraão já questionasse por que eu tenho que peregrinar, Deus já o motivou e disse, porque toda a terra eu te darei. Eita, glória a Deus. Abraão, ele teve que andar por aquela terra, gravando os teus passos por comprimento e por largura. É como se Deus estivesse dizendo, as tuas pisadas está gravando o teu território. Por onde você caminha, eu estou te dando. Onde você passa, eu vou te abençoar. Ou seja, eu entendo com isso que a nossa situação coopera para onde a gente tem que chegar perante ao Senhor. O Senhor não te revelou ainda o que Ele tem na tua vida, mas Ele diz, anda e abandona, peregrina, que quando você chegar lá, eu vou me revelar a você. A tua situação, por onde você está caminhando, você está gravando passos, você está gravando o teu território. Quando o cachorro ele vai andando e ele vai mijando nos pontos, ele está marcando território.
E assim Deus fez com Abraão. Ele falou: por onde você andar, tudo eu vou te dar. Tudo vai ser seu. Grava teus passos, caminha. E Abraão, ele foi peregrinando. Ele, a sua esposa Sara, o seu sobrinho Ló e a esposa de seu sobrinho Ló. E quando eles iam caminhando, a Bíblia relata que Abraão, ele já tinha muitos bens. Antes que Deus colocasse sobre ele uma grande promessa e uma grande responsabilidade, que abençoaria ele e faria ele pai de multidões, que seriam todas as famílias da terra benditas pela vida de Abraão. Abraão já tinha muitos bens, já tinha muitas posses. A Bíblia nos relata que ele não tinha falta. E aí Abraão começou a brigar com o teu sobrinho, por conta de que as ovelhas do seu sobrinho e as ovelhas de Abraão se misturavam. Então causava uma contenda, uma confusão. Então eles começaram a brigar e Abraão disse: ei, o que está acontecendo? E aí Ló começou a questionar. Ló era mais exaltado que Abraão. Começou a murmurar e falar: as ovelhas estão misturando aí. E começou a ficar nervoso. Então Abraão disse: olha, entendi que não dá mais para a gente ficar junto. Agora você escolhe um lado e segue, e eu vou seguir para o contrário de você. Então Ló, ele levantou e ele começou a analisar o lado que daria mais frutos, o lado que seria mais próspero, o lado que teria mais situações favoráveis, para a qual ele poderia se estacionar. E Abraão disse: você pode escolher, porque eu irei de contrário. Então Ló, ele foi para o melhor lugar, no lugar onde era mais próspero e onde tinha mais circunstâncias favoráveis. E aí Abraão, ele foi por um lado aonde não tinha circunstâncias favoráveis, aonde não era próspero. Mas devemos entender e confiar que a promessa estava sobre a vida de Abraão, não estava sobre a vida de Ló. Então não importa se Abraão estava caminhando a um lugar onde não prosperava, não importa se Abraão estava caminhando para um lugar onde não era favorável. Sobre a promessa do Senhor, sobre a palavra do Senhor, tudo começa a prosperar. Sobre a palavra do Senhor, tudo começa a ficar favorável, tudo começa a brotar, igreja. A Bíblia diz e relata que todas, não são algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu li a primeira vez esse versículo, eu passava por uma dificuldade, eu falava: Senhor, você não está vendo não? Desse jeito, igreja. Senhor, mas você está vendo que deu errado? Aí eu ia lá na Bíblia, lia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu ia orar e falava: o senhor não está vendo? Está escrito lá que todas as coisas cooperam para o bem. Por que está dando errado? Aí com o tempo, o Espírito Santo de Deus foi me ministrando e hoje eu tenho uma resposta. Deus disse para Abraão: caminha e vai para uma cidade que eu ainda vou te mostrar. O que você vai passar lá é aleatório, mas tudo quanto cruzará na sua frente cooperar para o bem. Então, eu entendi que na situação que a gente se encontra, seja ela boa ou ruim, está cooperando para onde a gente tem que chegar perante ao Senhor. Se a situação está boa, é Deus te dando um descanso. Se a situação está ruim, é para você caminhar, porque não é onde Deus quer que você pare. Quando você parar e a situação começar a apertar, é para você levantar e caminhar, porque não é o lugar que você tem ainda. Escute que quando Deus coloca o espinho no ninho, é para a águia voar. Se a situação está boa, é descanso. Se apertou, igreja, levanta e caminha. Peregrina, que Deus é contigo. Aí eu comecei a entender e falei: poxa, então agora eu entendi que todas as coisas cooperam para o bem. Muitas das vezes passamos por situação de afronta, situação de ofensa, que chega a nos derrubar, que chega a nos oprimir no profundo, mas é graças a essa ofensa que a gente brota dentro da gente atitude para mudar e fazer diferente. Às vezes, se não fosse aquela afronta, se não fosse aquela ofensa, você não teria se movimentado. Talvez,
Se Deus não tivesse colocado um espinho, você não teria acordado para a situação. Talvez Deus já tenha falado para você, manso, e você não tenha escutado. Aí Deus falou, então agora eu vou colocar o espinho, para ele poder levantar e caminhar, porque o que eu tenho com ele lá na frente, não pode parar aqui, vai caminhando ainda, vai caminhando, porque a terra é prometida, igreja. Maravilha, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Abraão, ele peregrina, e o grande sonho de Abraão era possuir um filho. Abraão, ele já era velho, a sua esposa já era velha, e a sua esposa era estéril. A sua esposa não poderia conceber, e já tinha uma idade avançada. Só que Deus prometeu a Abraão, farei de ti pai de multidões. Eu estou escolhendo você velho, a tua esposa estéril, para conceber um filho. É Deus dizendo, eu escolho o traficante para pegar minha palavra. Eu escolho aquela que estava no prostíbulo para cantar os meus louvores. Eu escolho aquele que o mundo desprezou para ser levantado na minha igreja. Porque eu escolho as coisas loucas para confundir as sábias. Eu escolho os que não são para confundir os que são. É na tua casa, Abraão. Mas Senhor, a minha esposa é estéril. Mas é na tua casa, Abraão. Minha esposa é velha, mas é na tua casa, Abraão. Sobre a minha palavra acontece, Abraão. É Deus ensinando Abraão a ser pai da fé. É Deus ensinando Abraão a ativar a fé que hoje nos motiva, a igreja. Numa campanha de volta por cima, aonde você só deu volta por baixo e se sente frustrado, você ativa a sua fé para entender que vai dar a volta por cima naquilo que você foi frustrado lá atrás. Deus está dizendo, o que você tem para receber de novo está lá na frente, mas o que você passou você ainda não vai perder, vai voltar e vai receber ainda, porque embaixo da minha palavra vai dar certo. Eita, glória a Deus. E aí Deus se manifestou para Abraão e disse, você vai ter um filho, vai conceber um filho. E a Bíblia diz que Abraão riu em seu coração. Ou seja, eu lendo hoje, eu me coloquei na cena e eu imaginei Abraão no tom de ironia perante ao Senhor. Porque Abraão já tinha lá para os seus 100 anos de idade. E então ele entendeu que seria impossível ele ter filho. E então Deus disse, vai conceber no seu coração. Ele riu e ele disse, pode eu, já velho, ter filho? Pode a minha esposa, já avançada em idade, conceber um filho? E aí Deus falou com ele, Sara escutou e riu. A Bíblia diz que Sara também riu e disse, eu já cessei o costume das mulheres, eu já estou avançada em idade, eu sou estéril, eu não conceberei um filho. E então Sara toma a atitude de deitar Abraão com Agar, sua serva, a fim de que fosse cumprida a promessa que Deus fez a Abraão. Deus disse, você vai ser pai de multidões, você será pai da fé, a tua descendência será tão numerosa quanto as estrelas. Não dá para contar, Abraão. Então Agar escutou e falou assim, vou fazer o seguinte, vamos cooperar para que as coisas dê certo. Deita com a minha serva e tem um filho dela, para que a tua descendência comece a nascer, para que a roda comece a girar e a promessa do Senhor venha a dar certo. Mas entenda que Sara não precisava pôr a mão dela, e Sara não precisava fazer com que as coisas cooperassem, porque quem prometeu foi o Deus do impossível. Quem prometeu foi o Deus que age no sobrenatural. Glória a Deus. Deus não precisa de uma mãozinha, igreja. Eu chego no missionário e falo, missionário, eu prometo que amanhã eu te ajudo. A responsabilidade de fazer cumprir a promessa é minha.
Quando Deus promete a Abraão e disse: Abraão, eu te darei um filho, não precisa Sara pôr a mão dela. A responsabilidade de fazer cumprir está nas mãos do Senhor. Deus. Não precisa você pôr a mão, igreja. Vamos ligar para fulano, vamos pedir para fulano, vamos fazer amizade com ciclano. Deus não precisa de uma mãozinha. Aquele que prometeu é responsável por cumprir a promessa. Crendo que Deus é todo poderoso, dono da onipotência e aquele que age no sobrenatural, quando Ele me prometer algo, eu já vou crer que já recebi, que já venci, porque nada pode contra a palavra do Senhor. É Ele mesmo quem diz: operando eu, quem impedirá? Me faço presente na casa e estendo a minha mão sobre o teu problema. Isso está ardendo forte dentro de mim, Cristo. Isso está ardendo forte, sabe por quê? Porque cada um aqui sabe a volta que tem que dar. Só cada um aqui dentro sabe aonde deseja chegar. Cada um aqui dentro sabe quantas vezes deu a volta por baixo e se frustrou. Quantas vezes estava dando a volta por baixo e as pessoas caçoando. Só você sabe aonde você quer chegar perante ao Senhor. Mas eu quero te alegrar que quando o Senhor promete, nada pode ir contra a palavra do Todo-Poderoso. Nada pode ir de contra. Deus disse: nasceu filho de Agar, serva de Sara, por nome de Ismael. E aí Deus disse: agora, por conta da tua atitude e de você ter engravidado esta serva, agora eu farei deste menino também uma grande nação. Não porque foi da minha vontade que ele fosse concebido, mas porque eu prometi que a sua descendência seria próspera. Eita Deus. Deus prometeu para você: filho vai colher, neto vai colher, os da casa vai colher também. Deus vai estar falando: quando eu estender a minha mão, vou derramar a bênção, e a bênção vai pegar em quem tiver em volta, a bênção vai pegar em quem tiver ao redor também. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Por conta da promessa na sua vida, a descendência será enorme. Então Ismael foi crescendo, e Deus fez promessas a Ismael, pondo sobre ele também uma grande responsabilidade, mostrando para nós que não seria abandonado por conta da fidelidade, porque Deus, quando Ele promete algo, Ele zela para cumprir com a sua palavra. Eu, igreja, posso falhar com você, você pode falhar comigo, mas o Senhor, Ele insiste em dizer: eu não sou homem para mentir para você, eu não sou nem filho do homem para me arrepender de algo que prometi. Se eu prometi, eu vou cumprir. Se eu prometi, eu vou zelar. Se eu prometi, eu vou fazer chegar aonde eu quero. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus disse para Abraão: vai ter filho. Abraão riu no teu coração. Sara escutou isso e riu, desacreditado. Sabe o que é isso, igreja? Às vezes não é nem incredulidade perto do Senhor. Às vezes é muitas voltas por baixo. É muita volta por baixo. Nem acredita mais que um dia é capaz de dar a volta por cima. Mas Deus manda dizer: cheguei aqui hoje para decretar que a volta por cima é minha. Você foi frustrado nas voltas por baixo porque caminhou como queria, mas agora eu vou te guiar a fim de que você chegue lá em cima. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. A palavra diz que em Cristo Jesus
somos mais que vencedores. Deus disse: você não vai empatar, você não vai ser derrotado, você não vai vencer. Não, não, não. Você vai ser mais que o vencedor. Glória a Deus. E aí, Deus, quando disse que conceberia, Abraão riu, Sara riu. E aí Deus disse: por que ri? Por que está rindo? Ou seja, é como Deus dizendo para a samaritana: se você soubesse quem está pedindo, é você quem pediria. É Deus ali tratando de Sara e dizendo: por que você está rindo? Se souber quem está prometendo, se souber quem é que está falando aqui, vai ter gêmeos. O milagre vai duplicar, vai triplicar. Se souber quem está prometendo, igreja, a gente agarra, a gente vai para cima, porque quem está falando é Deus na tua vida. Eu posso falhar, o homem pode falhar, mas Deus não é homem. Deus não é filho do homem. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Glória a Deus. E faz de você mais que vencedor. Então, depois que Sara riu, Deus disse: vou partir, mas vou voltar eu logo em breve, ao tempo determinado, e vocês vão ver que vai conceber. Ao tempo determinado. Deus, Ele vive na eternidade. A Bíblia diz que é a própria palavra do Senhor, que tudo há um tempo debaixo do céu. Deus vive na eternidade. Ele não trabalha com o tempo lá em cima, mas a Bíblia diz que há um tempo debaixo do céu, não em cima do céu. Quando há um tempo debaixo do céu, entendemos que o milagre na sua vida já está determinado. Como Deus disse para Sara: no tempo determinado vai conceber. Não me interessa a tua dificuldade, Sara. Não me interessa se você é estéril. Não me interessa se você é avançada em idades, porque o tempo determinado vai chegar, e quando chegar o teu milagre vai nascer. Então Deus disse: chamará por nome de Isaac. Isaac, isso é muito forte, igreja. Quem está ligado vai pegar e vai sair daqui com a posse. O nome Isaac significa riso ou sorriso. Quando Deus prometeu, Abraão riu em seu coração. Sara escutou a promessa e riu. Quando Isaac nasceu, e Deus disse: o nome será Isaac, ele nasceu por nome de Isaac. Isaac significando riso. Entendo eu que é Deus falando: aquilo que você projeta pelo lado de dentro, eu materializo pelo lado de fora. Aquilo que você deseja no teu coração, eu vou conceber pelo lado de fora. Aquilo que você está almejando há um tempo, pelo lado de fora, eu vou fazer tornar real. Aquilo que era ficção dentro do teu coração, aquele sonho distante que você sonha às vezes e pensa: poxa, seria bom se eu vivesse assim. É esse que Deus está olhando e falando: é nesse aí que eu vou materializar do lado de fora. É o reflexo pro lado de dentro que eu vou fazer do lado de fora. É aquilo que o teu coração deseja grandemente. É o milagre que eu vou operar na sua vida. Um dia eu trabalhava na Uber, e aí eu pegava muitos tipos de pessoas, bastante evangélicos, cristãs. E aí uma vez eu peguei um casal de pastor com os filhos. A pastora sentou atrás, e eu tenho o costume de ficar filmando. Eu não olho não, eu filmo quem está atrás. E aí eu dirigindo, eu estava toda hora olhando pelo retrovisor. E aí de repente essa mulher me olhando, eu comecei a ficar com medo. Falei: ela tá me olhando demais, mas tá de paletó, gravata e Bíblia, né? Vamos dar uma relaxada. Mas mesmo assim, né? Vai ficar com medo. Aí fiquei olhando. Aí daqui a pouco ela falou assim: jovem. Aí eu falei: pois. Aí ela falou: você crê que o Deus que eu e você serve é capaz de conceber o desejo do nosso coração? Eu falei: creio. Ela falou: você crê mesmo? Aí eu falei: eu creio.
Aí ela pegou e falou assim: então Deus manda eu te dizer, aquilo que você tem desejado no teu coração, Ele vai te dar. Glória a Deus. Aí neste momento eu dei risada. Eu dei uma de Abraão, de Sara. Mas sabe o que é, igreja? De novo eu torno a dizer, é muitas voltas por baixo. Não é incredulidade não, não é murmurando não. É muito bater a cabeça. É de não acreditar mais que é possível. Muitas voltas por baixo, então eu dei risada. Aí ela falou: por que você ri? Aí eu falei assim: minha senhora, eu desejo muitas coisas no meu coração. É difícil saber qual delas Deus está me concebendo. Aí ela falou: aquilo que você mais deseja. E é o que Deus manda passar para a igreja hoje. É aquele sonho distante. É aquele que um dia você fez no momento de solidão, no momento de fundo do poço, no momento de dar volta por baixo. Você fez e falou: poxa, parece até um conto de fadas, parece até fantasia. Se eu vivesse desse jeito, tudo seria bom. E Deus manda dizer: é esse sonho que eu quero, é esse sonho do profundo. Mas como Deus disse para mim uns tempos atrás, sabe, este teu melhor sonho, eu disse sim. Ele falou: que eu tenho para você é 10 vezes maior. Não é só o melhor sonho seu não, igreja. É o teu melhor. Deus tem 10 vezes mais. Eu comecei a tentar imaginar como seria 10 vezes mais o meu melhor sonho. A minha mente quase explode de tanto tentar imaginar. Não dá. Não dá. Sabe por quê? O processo de peregrinação, o processo do ido pelo deserto, pelas terras, pelas voltas por baixo, às vezes é tão doída, igreja, que a gente não alcança aquilo que Deus tem para nós. A gente não acredita que um dia a gente pode dar a volta por cima. Tanto dar murro em ponta de faca, a gente acaba desistindo dos nossos sonhos. Sendo que o Deus que se faz presente nessa casa é o Deus que está estendendo a mão para realizar sonhos e desejos do coração. Esta noite, volte a sonhar, porque eu desci na casa e vou botar a mão naquilo que é impossível. Glória a Deus. Glória a Deus. Como está queimando dentro de mim a presença do Senhor. Concebeu o filho. Deus materializou pelo lado de fora. O nome Isaac significa riso, sorriso. E foi concebido aquilo que foi gerado na frustração, aquilo que foi gerado na dor, aquilo que foi gerado nas pancadas, aquela experiência que você colheu lá embaixo, vai ser para ensinar aqueles que estão vindo quando você estiver em cima. As pancadas que Deus está permitindo é a lapidação para que você saiba reinar, para que você saiba governar. José, quando antes de Deus colocar ele em cima do trono, colocou ele embaixo no poço e disse: agora você vai começar a dar volta por baixo. Agora você vai começar a caminhar por baixo, porque lá na frente você vai estar em cima. Lá na frente você vai ter que cuidar daqueles que te colocou lá embaixo. Glória a Deus. José precisava da experiência, igreja, de ser traído, de ser abandonado, menosprezado, preso, maltratado, abatido. José, quando recebeu a promessa, precisou chegar no fundo do poço para entender que quando estivesse lá em cima, ele iria cuidar daqueles que estão lá embaixo. Às vezes, igreja, a gente esquece de onde saiu.
Às vezes a gente esquece da origem. E Deus estava mostrando isso para José desde o início. Talvez José teria matado os teus irmãos. Talvez José teria se revoltado e teria seguido os passos do povo egípcio. Mas Deus levantou José para fazer a diferença. O teu processo de lapidação, o teu processo de moldagem é para que você ensine, para que você faça a diferença. Não se contamina com Babilônia. Vai chegar e vai mudar o lugar. Não vai chegar e vai se apostatar, não. Você não vai chegar e se adaptar ao lugar. Você vai chegar e fazer o lugar mudar por sua conta. Vai brilhar sobre a sua vida a luz do Senhor. E essa luz resplandecerá sobre aqueles que estão na escuridão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Seja a luz do Senhor, igreja. Seja a luz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Abraão concebeu o seu filho. Entenda que Isaac foi o centro da esperança de Abraão por todas as promessas do Senhor. Preste atenção e eu encerro aqui. Quando concebeu Isaac, a maior promessa na vida de Abraão foi o seu filho Isaac. Primeiro, porque Abraão almejava no seu coração ser pai, ter um filho, ter um vínculo familiar. E Deus, por sua vez, prometeu a ele ser pai de multidões. Faria a descendência dele ser tão numerosa quanto as estrelas do céu. Então, Isaac se tornou o centro de todas as promessas que Deus fez a Abraão. Agora, no versículo onde nós lemos, no capítulo 22, onde Deus pede Isaac em sacrifício, Isaac sendo o centro. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Isaac sendo o centro de todas as promessas que Deus fez a Abraão. Agora Deus olha para Abraão e diz: Abraão, me dá o teu filho em sacrifício, o teu único filho. A Bíblia relata que, sem questionar, Abraão pegou o seu filho, pegou lenha, pegou tudo para fazer o sacrifício e caminhou. E perto do monte aonde ele haveria de ofertar o seu filho, ele disse: espera um pouquinho aí, que eu e o meu filho vamos adorar. Abraão transformou o assassinato em uma adoração. Abraão entendeu que quem prometeu, que quem estava pedindo ainda era o Todo-Poderoso. A Bíblia relata que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Abraão já estava com a sua fé lapidada. Abraão já estava com a sua fé treinada. Abraão sabia que mesmo Deus pedindo toda a esperança do cumprimento das promessas, a vontade de Deus ainda era soberana. A vontade de Deus ainda era perfeita sobre todas as coisas. Abraão entendeu que mesmo Deus pedindo o seu filho, a base da tua fé nas promessas, Deus ainda tinha algo maior a seguir. Deus ainda tinha algo maior adiante. Mesmo que para isso ele precisasse de repente se apostatar, dar uma volta por baixo, se prostrar, cair, ele entendia que a volta por cima seria maior, porque a Bíblia é quem diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, igreja. Hoje eu estava estudando a palavra e eu comecei a ver esse versículo. A glória da segunda casa será a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E aí eu fechei os meus olhos e comecei a meditar em todas as voltas por baixo da minha vida. Eu falei: Senhor, a glória da minha primeira casa nunca vai ser restituída. Como o Senhor faria para me dar a glória da primeira casa? E aí de repente eu fui ler e entendi que a da segunda será maior que a da primeira, igreja.
Às vezes você desistiu esperando a glória da primeira. E Deus está falando, eu tenho na segunda. É na segunda vez. É na segunda casa. É na minha vontade. É debaixo da minha palavra que você vai receber a glória. E ainda será maior que a da primeira. Abraão leva o seu filho para sacrifício. E ali a Bíblia relata que quando ele subiu ao monte para sacrificar o teu filho, ali, eu acredito, igreja, que Abraão, quando subiu para sacrificar Isaac, ele matou o seu filho. Sabe por quê? Foi o que eu disse. Deus, Ele está observando aquilo que está lá dentro. Talvez se Abraão olhasse para Deus e falasse: Senhor, a partir de hoje eu começo a te amar a mais. A partir de hoje eu vou deixar meu filho um pouco de lado e vou começar a dar prioridade ao Senhor. Talvez Deus não teria acreditado. Mas quando Abraão matou seu filho no seu coração, Deus começou a sondar e falou: epa, agora eu entendi que eu sou prioridade. Agora eu entendi que você realmente vai matar o seu filho por amor a mim. Agora eu entendi que você colocou o seu filho no lugar dele e colocou eu no meu lugar. Abraão teve que matar o seu filho em sentimentos, teve que matar o seu filho dentro de si, para que Deus pudesse vir a entender que Deus era prioridade. Quando Deus entendeu, Deus interrompeu Abraão e falou: pera, eis ali o teu sacrifício. E Abraão se depara com um cordeiro. Abraão coloca esse cordeiro e sacrifica ao Senhor. Olha que interessante. Quando você coloca Deus em prioridade, Deus supre todas as suas necessidades. Quando Deus entende no teu coração que Ele é prioridade acima de todas as coisas, eu desço na casa, eu coloco a minha mão e você vai dar a volta por cima. Quantos acreditam, glorificam o nome do Senhor e recebem essa palavra? Glória a Deus. Maravilha, Deus.